Então, eu sou Heloíse Garcês, atuo no cargo de técnica em assuntos educacionais do campus Osório, onde eu ingressei lá em julho de 2013, né, e até hoje atuo no campus. A minha formação é em licenciatura em biologia, atuei poucos anos, né, em docência, né, em sala de aula. Em 2020, eu concluí o mestrado em educação profissional pelo ProfEPT lá do campus Charqueadas, e atuo, né, desde então no setor pedagógico do campus. Na ocasião, né, eu estava afastada, né, em julho de 2019 eu me afastei para concluir o mestrado e fiquei até julho de 2020. Mas, como eu tenho, a minha filha está até concluindo esse ano, né, o ensino médio integrado no campus Osório, e por ter uma proximidade grande, né, com o pessoal, com os amigos e colegas, então eu nunca me afastei até porque a minha pesquisa foi desenvolvida no campus, né, eu nunca me afastei do campus durante esse período. E eu lembro, assim, como essa data, né, do dia 16 de março, assim, um pouco antes, porque eu acho que foi uma semana anterior eu tive no campus, e aí o pessoal já estava conversando sobre a possibilidade da gente suspender, né, em função, a mídia estava falando muito sobre, né, o Covid, sobre os casos, só que eu estava um pouco cética, eu até, sinceramente, eu não acreditei que a gente fosse suspender as atividades e pelo tempo que a gente suspendeu, então, assim, eu estava cética nesse sentido e até me surpreendi, assim, inicialmente achei que a gente ia ficar uma semana, duas, né, um mês, eu não tinha dimensão desse tempo, né, e de todo esse contexto mesmo que a gente viveu, assim, né, de tanta dificuldade, né, ao longo desse período. Justamente também por ter uma filha estudante, adolescente, a gente também sentia, assim, estava na expectativa, né, não acreditava, estava cética e acreditava que as coisas iriam voltar à normalidade num tempo mais breve do que de fato foi, né? Comecei a ficar um pouco temerosa com relação à situação, né? Eu até lembro também, assim, muito do início, ele relativamente ainda no início da pandemia, né, um movimento das pessoas, assim, né, indo no supermercado, fazendo compras de papel higiênico, como eu comentei, acho que eu até cheguei a comentar com o Marcelo em outro momento, o pessoal, assim, com aquela sensação, né, de catástrofe, de fim do mundo, né, que os recursos iam terminar, então, assim, eu fiquei assim, inicialmente não estava tão temerosa, e à medida que o tempo foi passando, a partir das notícias, eu fui tendo um pouco mais assim de respeito, digamos assim, né, por essa situação que a gente estava vivendo. E, né, fiz esse parênteses, assim, porque foi uma situação meio cômica, mas na época o pessoal, as pessoas, né, nos estabelecimentos ali estavam limpando as prateleiras do supermercado naquela situação temerosa, assim, como se o mundo tivesse, né, se encaminhando para o fim. Eu senti um pouco, assim, de resistência e de dificuldade também, não só com relação à minha filha, mas pelo retorno que a gente tinha de alguns estudantes, de conseguir estabelecer uma rotina, sabe? Para poder dar conta, né, dessas atividades, e até mesmo, por mais que, assim, a gente tenha observado o esforço da instituição em oferecer recursos, né, tecnológicos para que os estudantes tivessem acesso, a gente também observou essa dificuldade, né, que muitos não conseguiram acompanhar as APNPs porque, enfim, não tinham, né, condições, outros tinham que estar trabalhando, e bom, nem sei se eu já agora me perdi, assim, no teu questionamento, né, mas enfim, assim, eu observei uma dificuldade, assim, da gente conseguir conduzir, né, a gente conseguiu estabelecer processos de trabalho e a fazer esse acompanhamento, mas, assim, de concluir, digamos, com êxito, embora os números mostrem que o número de estudantes que aderiram e concluíram as APNPs foi um número significativo, até depois, em comparação até com outros campi, né, mas diante do que a gente observava no dia a dia, assim, do quanto isso foi complexo, né. Com relação à família por parte do meu esposo, eles tiveram uma postura bem, assim, de distanciamento mesmo, sabe, e talvez em função da idade do meu sogro. Então a gente teve todo um cuidado mesmo, assim, de não ter esse contato.
Eu, sinceramente, assim, eu tive todos os cuidados, né, segui todos os protocolos, mas eu não tinha um medo, um temor, assim, que eu observava em outros membros da minha família, como na minha irmã. E a minha mãe também não tinha muito essa, não era muito temerosa, assim, com relação à Covid. Então, a gente manteve num círculo familiar bem restrito, né, claro, reduzimos, assim, a vida social, que ficou até, assim, meio que normalizado, não sair para comer fora, era sempre pedir algum lanche, alguma coisa, mas a gente reduziu esse contato com a vida social, com amigos e colegas, realmente não tinha contato, que inicialmente eu sentia essa distância, né, não era algo que estava acomodado dentro de mim, mas que com o passar do tempo se normalizou, sabe, se tornou algo habitual, assim, então era natural a gente fazer uma ligação, né, pela chamada de vídeo do WhatsApp, e então se criou uma rotina depois de um determinado tempo, assim, então o período de adaptação não foi tão longo, assim, digamos, essa nova, como todo mundo dizia, nova normalidade, assim, né, mas teve esse período, mas não foi algo, assim, que depois que eu já estava adaptada, eu sofri muitos impactos, digamos assim, eu estava seguindo aquela rotina. Foi assim, foi uma comemoração, né? Foi muito lindo, porque era todo mundo tirando foto, no grupo da família do WhatsApp. Pensa, né? Quando que não, por causa de uma vacina, a gente já está tirando foto e mandando para o grupo da família. Então, assim, foi cada familiar meu também que tirava, a gente, né, mostrava a carteirinha, tirava foto. Então, assim, foi uma comemoração, uma expectativa grande. E quando esse dia chegou, quando esse momento chegou, assim, foi uma sensação mesmo de esperança, né, de renovar mesmo a esperança, assim, que a gente ia conseguir vencer essa etapa, essa realidade tão surreal que a gente estava vivendo, assim, né? Então, a primeira dose foi uma dose da esperança mesmo, e com certeza, né, foi marcante, registros fotográficos.